Vamos falar com a Luísa Cardoso Costa, da Climatempo. Boa tarde, Luísa, seja bem-vinda. A chuva, ela vem forte novamente amanhã. Em quais locais do Rio Grande do Sul? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, não é uma notícia boa que a gente traz, né? Esse retorno da chuva sobre o Rio Grande do Sul. Este aqui é o mapa que mostra onde deve chover. Então, principalmente na metade sul do estado e no oeste é que o volume da chuva deve ser mais expressivo. O que acontece? Tem uma área de baixa pressão sobre o Paraguai que canaliza a entrada de umidade sobre o Rio Grande do Sul. Então, as pancadas podem começar já pela manhã em áreas como Uruguaiana, a região de Bagé ou Pelotas, por exemplo, e devem se prolongar até o período da noite. É chuva com moderada a forte intensidade, bem acompanhada de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora, também tem risco de trovoadas, então, ainda assim, é uma preocupação com o solo que já está completamente saturado na região. Porto Alegre deve ter um dia de sol ao longo desta terça e as pancadas de chuva ocorrem apenas no período da noite. E as áreas do norte do estado vão seguir sem chuva nesta terça-feira. Mas a tendência ao longo dessa semana é que a chuva se espalhe pela região. Luísa, Santa Catarina também começa a ser afetada pelos temporais, né? 8 municípios decretaram situação de emergência e temos mais de 600 desabrigados. Pode chover forte no estado também? Aproveita e amplia a previsão para todo o Brasil, porque por enquanto o que eu vejo é tempo firme em Santa Catarina, mas isso muda? Pois é, na quarta-feira começa a mudar, porque a gente vai ter a formação de uma nova frente fria, e isso vai fazer com que na quinta chova sobre Santa Catarina. Mas então, terça e quarta devem ser dias de tempo firme em Santa Catarina, região que teve um volume acumulado bastante expressivo ao longo do último fim de semana, e volta a chover no estado catarinense a partir da quinta. Inclusive, a disponibilidade hídrica, não só do Rio Grande do Sul, mas de Santa Catarina também está muito alta, justamente por conta dessa chuva que ocorreu na última semana. Então, pancadas que cheguem em qualquer área dessa que está mais escura no mapa, pode trazer novos problemas para a região. Se a gente for olhar o acumulado dos próximos 5 dias, de novo, o norte do Brasil segue com volumes bastante expressivos por conta da Zefit, que é a zona de convergência intertropical, que ainda deve ajudar a formação de nuvens carregadas, mas do Rio Grande do Sul, que já está em situação de emergência há semanas, ainda deve receber 115 milímetros até esta terça-feira. Então, é um volume acumulado elevado que chama a atenção. É claro que das últimas vezes, as regiões mais atingidas foram a metade norte do estado, ali próximo à serra, os vales. Agora, a metade sul, que deve ter um volume um pouco mais elevado. Principalmente as áreas próximas a Pelotas, Bagé e Uruguaiana, Santa Maria também. O noroeste deve receber chuva, mas com menores volumes. O oeste de Santa Catarina, 80 milímetros de chuva nesses próximos 5 dias. E o sudoeste paranaense, com 70 milímetros. Pelo menos para o Paraná, é uma boa notícia, porque isso ajuda a repor a água disponível no solo de um estado que estava com problemas, está ainda em algumas áreas, com problema do milho segunda safra em restrição hídrica, ou seja, por falta de chuva, o solo ficando seco. Centro-Oeste, Mato Piba e Sudeste, nesta semana, devem ter ainda predomínio de tempo firme, e aquela onda de calor que atuava na metade norte do estado de São Paulo acaba hoje. Nesses próximos dias, essencialmente na sexta-feira, olha só a quebra de padrão. A frente fria vai se deslocar em direção ao sudeste e a umidade finalmente entra. Então, nesta quinta-feira, o bloqueio atmosférico deve ser rompido e a umidade na sexta começa a invadir aqui o sudeste, algumas poucas áreas do centro-oeste, beneficiando a reposição hídrica no solo e, por consequência, o milho segunda safra e também os cultivos que estiverem em desenvolvimento. E quanto às temperaturas? Depois da passagem desta frente fria, no final de semana, vamos observar uma redução das máximas. Olha só, Campinas, máxima de 22 no sábado. Ponta Porã com 21 e Bagé pode até fazer geada no amanhecer do sábado. Então, o principal destaque é que a partir desta quarta uma frente fria se forma
e o deslocamento dela leva a umidade para o sudeste e centro-oeste, beneficiando o milho segunda safra e depois um alívio do calorão. Tá certo, Luísa, viu? Obrigada aqui pela sua participação hoje e obrigada por todo o trabalho aqui que você nos concedeu aí nesse período das férias do Arthur, tá? Obrigada. Eu que agradeço, Pri. Até mais. Conte comigo para uma próxima e que seja bem-vindo de volta, Arthur. Tá certo.